Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui você é o nosso convidado e hoje nós vamos conversar com uma ceramista, é a Júlia Moraes. Ela vai contar um pouco sobre essa habilidade que ela está desenvolvendo há 2 anos e está gostando muito. Ô, Júlia, seja muito bem-vinda ao Conversa Diária, quero que se sinta muito à vontade. Sempre costumo dizer que aqui é uma conversa entre amigos, tá? Tudo Fique à bem, Mara? vontade. Obrigada. Primeiramente, agradecer o convite, né, de estar aqui participando. Nunca participei de algo tão bacana assim, então espero que eu consiga sanar algumas dúvidas do pessoal aí, que é um ramo bem interessante. E realmente, né, a gente já consegue observar aqui as suas peças que eu já fico encantada, fiquei logo de cara ao ver o seu Instagram, né, o convite veio também com base, né, nesse trabalho lindo que você faz, artesanal, que é um trabalho que realmente é um trabalho de valor, como a gente estava mencionando, Uhum. logo antes de começar aqui o nosso bate-papo. Então vamos entender um pouquinho como que começou esse seu desejo, né, de ser ceramista. Bom, eu falo que assim, a modelagem, ela começou na minha vida na escola que eu estudei. Então, eu estudei numa escola Waldorf, né, na Viveira, aqui em Bauru, e é uma escola que incentiva muito as artes, né? Então, a modelagem na argila, ela entra muito forte no ensino médio, na escola Waldorf. E aí lá eu modelei busto, eu modelei vaso, né? A gente faz animais na argila, só que a gente nunca queimou. Então, de fato, ela nunca virou cerâmica, né? Então, a gente fala que é aquela peça que, se você coloca água, ela volta a ser barro, né? Então, eu tive esse contato nova, né, jovem, do ensino médio, e eu acho que eu sempre carreguei isso assim, guardei comigo, né? E aí eu me formei em letras, né? Teve toda uma trajetória de professora, dei aula de inglês. E há 2 anos, eu conversando com uma amiga minha na casa dela, eu vi umas peças maravilhosas que estavam ali na mesa dela. E aí eu perguntei, falei, nossa, o que que é isso, né? Lá, eu que fiz, eu tô fazendo aula. E aí eu fiquei encantada. Falei, como assim? É uma peça, um refratário que você fez? E aí eu pedi o contato da professora. Há 2 anos comecei a aula, né? As aulas de cerâmica de alta temperatura, e sim. E eu falo que foi muita sorte, porque eu tive 3 meses de aula e a professora foi embora. Ela se mudou para São Paulo. Então, eu fiz 3 meses, me encantei. A gente vai modelando, vai descobrindo formas e dando vazão à criatividade, mas quando você vê pronto, a peça esmaltada, e aí a professora te entrega e fala, ó, agora você pode usar como refratário no forno convencional, no micro-ondas. Eu fiquei encantada. Eu acho que aí acho não, né? Aí que começou o meu caminho na cerâmica. Eu falei, gente, isso é incrível, eu preciso ir nesse caminho, assim. Desde então, eu nunca mais parei. Depois de 3 meses de aula, ela foi embora, essa professora, e eu fiquei um pouco desanimada, assim, mas eu falei, nossa, eu sei onde comprar argila, a gente vai se juntar, as meninas que faziam aula, a gente começou a comprar argila juntas, e aí que a gente foi seguindo e eu nunca mais parei. E realmente é um processo muito trabalhoso, É. porém também pode-se dizer que é um processo que funciona como uma terapia também, além dessa beleza que a gente consegue observar. Ai, com certeza, com certeza. Eu falo que quando eu sento para fazer, foi como eu falei, né? A gente dá vazão à criatividade, então são coisas que eu já imaginava. Às vezes eu rabisquei, rascunhei alguma ideia antes, mas você conseguir ver pronto, às vezes nem pronto, né, o produto final, mas você conseguir ver a peça modelada, você fala, olha, eu consegui trazer aquilo que eu pensei e materializei, né? Então isso é muito mágico. Então é terapêutico, sim, né? Como eu estava falando para você anteriormente, também dá os seus estresses, porque nem toda peça fica como a gente planeja, né? Então, muita peça se quebra no processo, muitos esmaltes dão errado. Então, acho que além de terapêutico, tem também esse quê de aprendizado mesmo, esse autoconhecimento de você entender da esmaltação, entender, né, até onde eu posso ir com esse esmalte, com essa argila, né, a finura, a espessura. Então, em algum momento pode ser desgastante, mas eu acho que esse desgaste ele cria algo novo assim dentro da gente. É muito, muito mágico. É um exercício de paciência que você acaba fazendo também. Com E quando certeza. você está fazendo uma peça, por exemplo, você fez um planejamento, acontece de você planejar e sair em outro formato?
Com certeza, muito. Essa peça dos cogumelos, eu tive a ideia de fazer o puxador, um cogumelo de um lado, outro do outro. Quando eu estava fazendo, né, na parte da modelagem, eu falei, não, vai ficar legal tudo para um lado. Então, no processo, nossa, já aconteceu muito, Mara, isso. No meio do processo eu falo, não, vai ficar mais legal daquele jeito. E às vezes a encomenda vem, tem muita gente que eu queria dessa cor, eu queria assim. E aí eu falo, talvez isso não fique tão legal nessa argila ou nessa cor. E aí a gente vai alinhando. Então, essa mudança no processo, eu acho ela essencial, porque é vivo, né? Então, conversando com os clientes, produzindo para feira, pronta entrega, né? Tudo pode mudar. Muito bom. Vou te chamar de Ju, né? Por favor. Ju Moraes, né? Como você é mais conhecida. Sim. Perfeito. Inclusive, porque assim, quando acontece um processo como esse, eu entendo que é algo personalizado. E aí que é o diferencial mesmo. Por isso que é um trabalho artesanal. Porque se você fosse comprar algo, né, uma grande demanda, por exemplo, você vai no supermercado, você compra uma peça igual. Então, esse é o diferencial também da questão da criatividade, Sim. do formato que você traz, a construção que você faz com cada cliente, por exemplo. Isso que faz todo um diferencial para o seu trabalho. Isso. A gente, quando alguém me procurando alguma encomenda, né, buscando alguma encomenda, eu tento alinhar muito assim o que a pessoa busca, né? Eu tô numa encomenda, num processo de uma encomenda que é para um casamento. E aí ela trouxe qual que é a ideia do casamento, né? Então, um casamento mais rústico, né? Então, eu pensei, essa argila vai ficar mais legal. Eu acho que esse tom de esmalte vai reagir com a argila, vai ficar muito bacana, vai combinar com o tom do seu casamento. E isso a gente sabe que procurando numa indústria, né? Às vezes é tão difícil a gente achar algo que case perfeitamente com o que a gente está procurando, né? Então, eu sempre alinho isso com os clientes e, olha, até então eu nunca tive grandes problemas com isso. Sempre foi muito satisfatório, tanto para o cliente quanto para mim. Ô, Ju, e no caso, trabalhando com alta temperatura, qual que é a temperatura que você faz? Porque você mencionou, por exemplo, essa xícara maravilhosa, né? Esse conjunto que eu estou apaixonada, eu estou encantada pelo seu trabalho. Qual que é a temperatura? E ela também pode ir para micro-ondas, para o forno, se fosse o caso, né? Para onde a pessoa quiser levar para aquecer, não tem problema. Não tem problema. Eu trabalho com 2 queimas. Então, a gente chama de biqueima, né? O processo que eu faço. A gente modela e aí a peça seca naturalmente. E aí a gente acha que perdeu toda a água, né? Mas esse é o ponto mais frágil da peça. Se a gente tomar chuva, às vezes, a peça ela se perde. Então, a gente guarda com muito cuidado. E aí, depois da peça modelada, ela vai para o forno, numa temperatura de 950. Alguns ceramistas queimam a 1000, 1050. Essa é a queima de baixa temperatura que a gente chama. Depois da gente tirar dessa queima de baixa, a gente esmalta, pinta, como a gente pensou, como a gente estruturou, né, na nossa cabeça. E aí, depois, sim, vai para a queima de alta temperatura. Aí passa 1240 graus. E aí eu brinco com os clientes, né? Às vezes na feira alguém pergunta, mas eu posso colocar no micro-ondas? E aí eu falo, olha, essa peça passou por 1240 graus, ela vai aguentar, né? Tá tudo certo. Então pode sim, eu até falo, gente, usem, né? Eu vou muito pro lado do utilitário para as pessoas usarem mesmo. Né? Esquentar um café, esquentar um leite no micro-ondas, de fato usar. Então, pode usar sem medo. Bacana, eu vou até trazer ela aqui próximo. Olhando para ela, tem esse detalhe aqui, né? Interno também, Sim. que tem as pintinhas. E por fora ela já está um pouquinho mais as pintas escorridas. E aí, como que é? Você que faz esse processo ou é meio que natural também? Olha, esse processo, eu falo que é natural assim. A argila reage, na verdade o esmalte reage com a argila, né? Então essa argila, a gente chama ela de Sibéria, ela tem esse nome, né? Ela vem desse fornecedor com esse nome. E ela tem essas pintinhas naturalmente. E aí, alguns esmaltes que a gente chama de esmalte estável, né? Os esmaltes estáveis, que é o branco de dentro, ele não reage com as pintinhas ficam em bolinhas perfeitas, ok. O esmalte de fora, que é esse verde, eu já usei o esmalte que a gente chama de reativo. O próprio nome já diz, né? Ele reage com a argila que está ali. Ou ele pode reagir com outro esmalte também, que é o caso daquela peça azul e rosa. Então, eles reagiram um com o outro, né? O esmalte azul com o rosa. E aí, as pintas acabam ficando escorridas. Isso é sempre uma surpresa.
né? Então, eu abro o forno e vejo a grande surpresa que o esmalte reativo criou, assim. E qual que é a diferença usar o esmalte interno e externo? Tem alguma diferença, preferência? Não. Não tenho. Essa daí foi a gosto do cliente, mas não. Ah, interessante. E aproveitando também falando dessa peça aqui que você, né, já mencionou, dessa toda colorida, que também é um encanto, pode se usar para porta-joias, para o que quiser. Sim. Mas aqui tem algo diferenciado, viu, gente? Não somente para isso, já veio com um aroma maravilhoso. Tem uma vela aqui dentro, né? Muito bom o cheiro, maravilhoso. São vários aromas que tem aqui. Sim. E você fez agora em parceria também, algo já que você está começando a fazer esse trabalho em conjunto, né? Com a sua prima, hein? Isso. Sua prima. Minha prima Beatriz, ela começou há pouco tempo também com essa produção de velas aromáticas. Tá começando a expandir o negócio dela agora também. E a marca dela é Mazu, né? E aí eu falei, olha, se a gente fizer umas peças, de repente você vê qual essência combina mais com aquela peça, de repente aquela cor, né? Uma essência mais amadeirada, o que você acha? E aí eu entreguei na mão dela algumas peças e ela fez maravilhas, né? E no caso é uma dessa. E aí eu falo, gente, vocês usam... Se a vela, né, a vela uma vez consumida, ou você pode repor com ela, ou você pode usar como utilitário. A cozinha você lava normal e usa como você bem entender. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês em parceria. Eu acho que uma Obrigada. parceria que vai dar muito certo. Vocês estão começando Espero. agora Sim. também, né? E é um trabalho realmente diferenciado. Em relação a influências, né? Quando você começa a fazer essa modelagem, tem alguém que te influencia ou te influenciou para você começar a criar as suas peças? Olha, para eu começar a criar, eu não lembro assim de uma influência exata, mas eu tenho uma ceramista que ela faz feira com a gente, inclusive é a Vida, ela chama Vida Cerâmicas, é a página dela, e ela é incrível. Quando me falaram dela, eu estava nas aulas ainda, nossa, super leiga, assim, eu não sabia de nada de alta temperatura do forno, de nada. E aí falaram, porque a Vida faz, eu fui pesquisar um dia o Instagram dela. Gente, vejam, assim, é incrível. Ela faz um trabalho de modelagem muito específico, assim, muito delicado. Então, peças como essa do cogumelo, por exemplo, eu me inspirei nela, né? Então, ela faz, assim, obras de arte. E eu posso dizer que ela é uma grande influência para mim, assim, atualmente. É a Vida. E outros, né? A Vida fica até poético, né? Mas é o nome dela mesmo. Muito bom, muito bom. Trazendo a vida. No caso, as suas peças, então, a gente pode colocar todas que têm a sua personalidade. Sim. Eu falo que eu busco influência ou referência, né? Às vezes no Pinterest, né? Que o pessoal usa bastante. E aí eu vejo e aí eu tento sempre trazer algo meu, né? Eu falo que por mais que a gente copie algo, nunca vai sair igual, né? Eu recebo muita referência de pessoas que querem fazer encomenda com fotos, e aí eu falo, olha, eu vou aproximar o máximo que eu puder, mas talvez não fique exatamente como você está vendo na imagem, né? E de fato nunca fica, o que eu acho maravilhoso, né? E as pessoas também gostam bastante. Muitas me falam, não, Ju, é o seu toque, eu quero que você dê o seu talento, né? Então, eu tenho essas referências, mas eu sempre trago algo meu, assim, para as peças. Bem personalizado mesmo. Sim. É bom sempre frisar isso, porque uma produção em alta demanda, ela não tem o valor como um trabalho artesanal, como você realiza e outras aqui da cidade, inclusive, né? Como você falou, vocês trabalham, fazem trabalhos em grupos também? Como que funciona? Isso, a gente tem um coletivo que a gente tem um perfil que chama Feira de Cerâmica Bauru. Então, a gente se chama de coletivo de ceramistas, né? E são as feiras que a gente faz esporadicamente no ano, né? Então, 3 ou 4 vezes no ano a gente está aí aparecendo em alguns lugares de Bauru. Muitas de nós, a maioria mulheres, né? Mas a gente tem homens ceramistas também, maravilhosos, no grupo. Muitas fazem trabalho em conjunto, muitas dão aulas, e a gente está sempre trocando figurinha. Isso eu acho que é a coisa mais legal, assim. A gente está sempre se ajudando e é um grupo que está crescendo. A gente tá engatinhando, mas a gente está caminhando. Muito bom. Ju, nós vamos para um rápido intervalo, mas nós vamos voltar já já. E você, está gostando de conhecer um pouquinho desse trabalho da Ju Moraes, que faz, né, todo esse trabalho encantador? Olha, daqui a pouco a gente volta para trazer mais informações para você. Não saia daí.
Conversa Diária está de volta falando com Ju Moraes, a ceramista aqui de Bauru. Está gostando do nosso bate-papo? Ela tem muito mais para trazer aqui, né, sobre as peças lindas que ela confecciona para trazer informações para você. Ju, referente, né, às peças que você faz, tem os desafios que você falou para a gente aí há pouco, mas nós não falamos sobre a questão como que você resolve essas questões quando a peça não dá certo. Como que você faz nesse processo que quando quebra a peça, por exemplo, ou um verniz, não sei se é esse termo correto, né? Ele não acontece da forma como você esperava. Como que você lida com esses desafios? Eu falo assim, a minha mãe, na verdade, fala, né? Às vezes eu faço feira, eu falo, essa peça aqui não ficou assim como eu queria. Ela fala, mas ninguém sabe. Ninguém sabe que deu errado, só você sabe que escorreu desse jeito que não era para escorrer, né? Tem peças que, às vezes, elas não saem como a gente planeja, mas a gente consegue contornar, digamos assim, né? E aí dá para vender, dá para fazer, às vezes, dá para requeimar, isso é uma coisa que pode acontecer, eu não comentei, né? Mas dá para fazer uma terceira queima, se o esmalte não ficar legal, às vezes o esmalte não cobre a peça direito, a gente consegue passar de novo e queimar a terceira vez na temperatura alta. Então, dá para fazer isso, peças que não dão certo. Agora, peças que racham, aí a gente não tem como fugir, né? Não tem como vender uma peça rachada. Teve nessa última feira que a gente fez no Sesc, eu fiz um pratinho e ele trincou, menina, ele trincou bem ele era de parede, ele tinha um aramezinho assim, e ele trincou bem no arame, então ele ficou com um rachado aberto assim. Só que ele ficou tão bonito, e aí eu olhei para aquela peça e pensei, bom, eu não vou descartar, né? E o descartar que eu falo é ficar ali no meu ateliê juntando a teia de aranha, né, coitada. E aí eu comprei no Beco uma tinta que vai no forno convencional. Ele vai a 180 graus, né? Uns 40 minutinhos, como se fosse um bolo ali, né? E aí eu escrevi, e a graça da vida não está justamente nisso, e coloquei bem no rachado. Nossa, mas foi uma das primeiras peças que vendi. Fenomenal. Nossa, a mulher passou e falou, ai, amei. Então, a gente consegue driblar algumas coisas, outras nem sempre, né? Muito bacana, porque você trazendo, né, todo esse histórico de como você resolveu o problema, nós temos muito esse olhar de querer o perfeito. Mas será que a gente não exige muito de nós mesmos, inclusive das coisas, que valorizar também aquilo que, entre aspas, né, o imperfeito? Você mesmo trouxe uma solução que foi um encanto para muitas pessoas. E, se eu não me engano, eu não lembro qual que é a cultura que eles trabalham justamente com essas peças que não dão tão certo e fazem, né, justamente ações como você fez. Sim. Pensou em já fazer mais peças assim, nesse formato? Olha, é curioso porque essas peças, elas são uma surpresa, porque imagina, você não espera que vai rachar uma peça, né? Mas se acontecer de novo, nossa, essa tinta, ela me salvou. Eu não tinha esse conhecimento dessa tinta que poderia ir no convencional. Não é uma peça utilitária, né? Ela é uma peça decorativa, então não dá pra gente usar como um utilitário de cozinha, por exemplo. Mas eu, com certeza, se em outras situações isso acontecer, eu vou me utilizar dela. Essas técnicas, Mara, eu acredito que eu sei qual você está falando, eu não vou lembrar o nome de cabeça agora, mas se eu não me engano é uma técnica japonesa que usam com um pó de ouro. E fica a coisa mais encantadora, né? Então, você vê, eu não sei se as pessoas às vezes têm essa curiosidade e aparece muito no Instagram ou, né, quando a pessoa procura sobre isso, esse processo da colagem, né, como a pessoa cola, e esse ouro depois vindo, né, fazendo esse acabamento na rachadura, aquela rachadura, ela vira o que há de mais especial na peça. E eu ainda não trabalho com essa técnica, né? Mas quem sabe no futuro, e fica a coisa mais Muito bom, até encantadora. porque pelo trabalho que você faz e realmente tem custos também, né? Quando você entra nessa questão, há prejuízos. E em relação às suas encomendas, por exemplo, né, você procura trazer o melhor, a perfeição, digamos assim, mas nem sempre acontece da forma como você mencionou. E falando sobre a questão da economia, movimentação aqui em Bauru, como que funciona também com esse coletivo que vocês fazem também as feiras aqui? Porque é algo que movimenta de alguma forma a cidade também, o trabalho de vocês. Sim.
Depende muito de feira para feira, né? As pessoas me perguntam bastante isso. Ah, como que foi essa feira? Ou como que é esse lugar? Fazer feira nesse lugar? E eu falo que depende muito do dia, depende muito do que está acontecendo na cidade para atrair esse público, né? Então, tem feiras que a gente fez e não deu movimento quase nenhum, assim. Não quase nenhum, né? Mas um movimento muito abaixo do que a gente estava esperando. Falta divulgação, talvez? Porque Olha, quanto ao trabalho, a gente não tem dúvida, né? Que ele é muito bonito. eu acho que é por esse caminho, sim, Mara, da divulgação excessiva, assim, em cima daquele evento. A gente teve uma situação, né, numa feira que teve pouquíssimo movimento, mas em outro dia, nesse mesmo lugar, uma feira que a gente não conseguia nem tomar água, assim, porque era a gente passando o tempo todo na mesa, você não consegue nem ir no banheiro, né, rapidinho, tem que ter alguém do seu lado para te ajudar. Então, eu falo que depende bastante, assim, mas movimenta bem legal, é bem E bacana. você não faz somente essas peças utilitárias. Também, né? Acho que eu vou até trazer aqui Por favor. um exemplo. Aqui. Olha que lindo. Esse colar, né? Maravilhoso. Não só esse, como outros aqui. Então, a pessoa tem também essa oportunidade de fazer uma encomenda. Por exemplo, se eu quisesse gravar o meu nome aqui ou presentear alguém, também é possível fazer uma encomenda personalizada, como todos os outros trabalhos. Perfeito, sim. Recebo muitas encomendas de colares, colares difusores que eu faço também, aqueles que tem um buraquinho que a gente põe algodão, pinga um óleo essencial. Esses, no caso, não são só os pingentes, mas eu faço bastante colar difusor. E é muito possível fazer um nome, a pessoa querer uma palavra, um desenho específico, um formato específico. Já fiz encomenda assim de colar. Estou começando agora, né, a estender esse lado utilitário, né, porque eu gosto muito das coisas úteis, né, para esse lado mais pessoal, da pessoa colocar um brinco, um colar, né. Então, um vaso, estou fazendo também por esse lado mais decorativo. Então, é possível fazer encomenda e eu tô me aventurando nesse lado agora. Esse aqui também tem um charme, né? Um coraçãozinho que você fez. Então, cada um tem a sua, né, o seu encanto de acordo com a sua personalidade, a sua criatividade que você vai desenvolvendo. Sim. Muito bacana. E como que você lida, né? A gente já falou sobre a questão dos imprevistos e as encomendas. Como que você lida? Como que é essa demanda do seu público? Eu sempre peço um tempo hábil, né, para eu fazer, porque dependendo da encomenda, né, eu falo se ela for uma encomenda plana, né, então pratos, eu preciso de muito mais tempo para a secagem desses pratos serem uniformes, né? Então a secagem precisa ser bem lenta, a água precisa ir embora bem devagar, senão o prato empena, né? Tem gente que fala, porque você não põe no sol? Acho que é o primeiro pensamento que a gente tem, né? Você tem que secar rápido, põe para fora, põe no vento, põe no sol, né? E isso é, nossa, a pior coisa que a gente pode fazer com a cerâmica é você apressar o processo, né? Então eu falo, olha, o que você tá procurando? Aí a pessoa me fala, e para isso eu preciso de 2 meses, às vezes 3 meses. Não, isso eu consigo encaixar mais rapidinho, né? Então, às vezes, uma encomenda pequena de colares, eu consigo encaixar em outra queima de outro ceramista. Não necessariamente o meu forno, né? Então, alguém tem um espacinho no forno, vai fazer uma queima rapidinho aqui? Vou fazer amanhã. Então, a gente se ajuda nesse sentido também, né? Mas eu sempre peço um tempo hábil. Se a pessoa está com muita pressa, eu falo, olha, talvez eu não consiga atender, porque eu não consigo fazer tão rápido assim. Mas a gente sempre vai conversando e vai afunilando, assim, como que ficaria melhor, né? Essa encomenda que eu tenho agora de um casamento, a gente está desde o ano passado vendo, né? Então, tem todo um tempo, assim, que a gente trabalha nesse processo. Que bacana, que legal. E é algo realmente, eu friso bastante, gente, sobre essa questão do personalizado, porque eu acho que é importante essa valorização, né, do ceramista, das pessoas aqui da cidade. E não somente isso, do artesão em si, é muito importante porque é um trabalho diferenciado, né? E é valorizar a nossa cidade, a nossa economia também. É a economia criativa. E para você, o que representa ser ceramista? Autoconhecimento. Eu acho que eu trago essa palavra, assim, porque você lidar com esses processos todos que a gente comentou, de peças que dão errado, peças que no processo de secagem natural quebram, trincam, né? É uma frustração. Quando eu estava no começo, eu ficava, nossa, falava pro meu namorado, gente, eu não nasci para isso, eu não vou fazer isso, né? Não dá certo. E ele falava, não, mas tá lindo. E tinha peça que eu achava horrível, ele falava, tá lindo. E eu ficava, nossa, como pode
para mim é uma coisa, para outra pessoa é outra coisa, né? Então, para mim, eu falo que é um processo enorme de autoconhecimento, porque é um olhar para si mesmo, olhar para dentro, né? Nesse sentido de não deu certo agora, eu vou tentar ver o que que eu errei, digamos assim, qual que foi ali o excesso ou a falta, e eu vou tentar equilibrar isso numa próxima produção. Então, nossa, para mim, não vou falar que eu ainda não fico nervosa, fico. Tem coisas que dão errado que eu falo, olha, dá uma raiva, assim, né? A gente fica estressado, tem ceramista que quebra peça, né? Enfim, e a gente tem essa vontade de quebrar. É gostoso também, né? Você vê que uma coisa dá errado, você vai lá e quebra, né? Porque não tem muito caminho para aquilo. Mas eu falo que é um autoconhecimento gigantesco, assim, é um processo de você olhar para si, por que que você ficou tão estressada com aquilo, dá para você melhorar, tá tudo bem, né? E aí as peças que dão muito certo também. Então, não só a parte que dá errado, que mexe com você, mas a parte que dá muito certo, né? Você olha e fala, olha, eu sou capaz de fazer algo grandioso, algo que todo mundo elogia na feira, né? Então, eu acho que tem dos dois mundos, assim. Muito legal. Eu nunca tive esse contato, né, dessa manipulação, assim, essa experiência em momento algum, pelo menos que eu me recorde agora no momento. Fico imaginando, até mexer com essa argila também, né? É um processo terapêutico. Sim. A gente já falou sobre isso, mas já traz uma sensação muito agradável também. E aí você mistura juntamente com autoconhecimento, né? Então, assim, eu acho que é algo que ajuda também na questão da autoestima. Com certeza, com certeza. Eu acho muito gostoso mexer com a argila quando ela tá maleável, né? A argila, ela é barro, né? Então, ela tem muita água e eu acho que isso traz da gente, exige da gente, né? Tem peça, por exemplo, que não vai ficar de pé do jeito que você quer. Então, você tem que pensar em como você vai direcionar aquela peça para ela ficar como você quer, porque ela está muito mole, ou a argila está muito dura, está quebradiça, como você vai lidar com isso. Então, é muito terapêutico, tem muito autoconhecimento e o conhecimento do material que você usa, né? E Que no caso é a argila. você falou conhecimento do material que você usa, você estuda para que você consiga chegar nos processos da forma como são necessárias. Sim. E qual dica também que você deixa para quem está começando ou quer começar a se aventurar nessa área da cerâmica? A dica é comecem, nossa, comecem, não se bloqueiem, né, nesse sentido de, eu não vou conseguir, não tenho dom, não sei se vai dar certo. Até a gente chegar em peças assim, né, que eu trouxe hoje, eu levei um tempo, né, e não é nem um tempo muito extenso, né, eu estou há 2 anos na cerâmica de alta temperatura, então a minha dica é comecem, não desistam, né, a gente olha para os nossos erros, né, as nossas falhas, que nem sempre são falhas, mas a gente aprende muito com elas, né, o que a gente pode mudar para a próxima produção, então eu acho muito importante, e eu falo que todo mundo consegue fazer, então todo mundo tendo um tempinho assim, alguém próximo que tem um forno, ou conhece algum ceramista que tem um forno, queima para você ou pinta para você. Sempre tem Comecem. alguém para ajudar nessa Sempre parceria. tem alguém para dar a mão. Ô Ju, e qual que é a mensagem que você deixa para quem está nos acompanhando? Porque assim, o papo está tão gostoso, né? Passa rápido. Passa. Estamos chegando ao final já. Qual que é a mensagem que você deixa para quem nos acompanha? Olha, além né, dessa última fala minha de comecem, né? Quem tem vontade de fazer cerâmica, por favor, façam, né? Porque é algo muito libertador e gostoso você usar uma caneca que você fez. Fica essa mensagem de valorização dos artistas locais, porque temos muitos eventos, temos muitos acontecimentos, e a gente percebe, me deparo com muito público assim na feira que, nossa, eu não sabia que tinha tanto ceramista em Bauru. Né? E eu também fiquei surpresa, porque foi chegando outro, o grupo ficou grande. E isso é maravilhoso. Então, acho que a mensagem que fica para quem está assistindo a gente, para quem está nos ouvindo, é valorização, né? Esse prestígio dos eventos locais, dos artistas locais, né? Essa questão que a gente falou do preço e do valor, né? Tem todo um valor, a gente coloca, né, a nossa alma naquilo. Então, valorizar isso, acho que é a mensagem principal. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho, um belíssimo trabalho, não canso de falar, né? E pela sua entusiasmo mesmo de continuar e não desistir. Isso é muito importante. E que continue
sempre nesse caminho. Queremos ver muito mais aí Com de você, certeza. não somente em Bauru, mas também por aí afora. Com certeza. Obrigada pela sua participação no Conversa Diária, porque aqui no Pode TV a gente pode conversar de tudo um pouquinho, né? E para mim veio uma sensação muito agradável de ver aqui o seu trabalho maravilhoso e que você, né, se sinta sempre à vontade para retornar e trazer aqui para a gente Que delícia. outras informações também referente ao seu trabalho, tá bom? Muito obrigada por esse bate-papo no Eu que Conversa agradeço, Diária. Mara. Muito obrigada pela oportunidade de mostrar um pouco o meu trabalho para quem está aí querendo começar, que comece, né? Muito obrigada. Olha, e para você fica aqui o meu muito obrigado que nos acompanhou até aqui. É sempre uma satisfação poder trazer convidados especiais para compartilhar com você sobre, né, o que eles fazem aqui na cidade, inclusive da nossa região. E lembre-se, você também pode ser um dos nossos convidados. Então, olha, não perca essa oportunidade. Também você pode falar conosco sempre quando você quiser e mandar informações para nós, tá bom? Nós do Conversa Diária vamos deixando por aqui o nosso forte abraço para você, apertado e carinhoso. Tchau, até mais.